Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz que o diabo vai ser aprisionado por 1000 anos. E as escrituras, ela é maravilhosa. E ela até diz como vai ser a recepção do diabo lá no abismo, quando ele for preso. E quem estuda a palavra de Deus, nós que estudamos, no meu caso, você deve entender o seguinte, que a palavra de Deus, ela mescla coisas espirituais com materiais aqui nos versículos, nas profecias. E aí você tem que saber quando está falando de coisas sobrenaturais e de coisas físicas. E esse é o motivo que muita gente não consegue entender isso, e aí comete muitos erros para o entendimento da palavra. E hoje eu quero fazer essa reflexão sobre a prisão de Satanás e a recepção que ele vai ter lá no inferno. Porque o inferno ainda não é o estágio final dele. O estágio final dele é o lago de fogo e de enxofre, com todos aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida. E nós vamos entender o seguinte, que do outro lado, do mundo espiritual, é muito mais dinâmico do que o nosso. Porque a palavra de Deus fala que na humanidade há um véu que foi colocado para que as pessoas não conseguem entender as coisas espirituais. O livro de Isaías fala que Deus vai destruir o véu que cobre toda a humanidade. Sabe quando coloca um véu que você não consegue ver nada? No livro de 1 Coríntios também fala que o Deus desse século cegou os entendimentos. É um véu que é colocado na mente das pessoas. Espero que não esteja um véu na sua mente também. E no livro de Isaías, capítulo 14, fala a recepção de Satanás lá no inferno, onde poderosos já estão lá. Estão muito ativos, e quando eles morrem, quando a pessoa morre, aquele véu desaparece, ela vai ver o estado real da alma dela, do espírito dela. Tirar daquele véu. Porque às vezes até enquanto ela está dando o último suspiro, apagando a luzinha, ainda ela está sendo enganada. Já vi muito isso acontecer. Mas depois que ela fechou o olho, ela abriu o olho do outro lado, ela vai ver a clareza, como ela estava errada, como ela foi enganada. Então vamos fazer a meditação no capítulo 14 de Isaías. E o versículo 9 em diante nós vamos ler e vamos explicando, para você entender, para você ir se familiarizando quando é coisas físicas, quando é coisas sobrenaturais. E esse texto fala exatamente disso, né? E aqui fala mais de coisas sobrenaturais, né? No versículo 9 do capítulo 14 de Isaías: o além desde o profundo se agitou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, e despertou por ti os mortos, e todos os governantes da terra fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Então aqui está dizendo que quando o diabo estava para ser lançado no abismo, os governantes da terra e todos que estavam lá no inferno ficou sabendo que ele ia ser lançado lá. É isso que esse texto está dizendo. E aí eles vão falar algo, né? Vai ter uma conversa lá no além. Versículo 10. Todos estes responderão e te dirão. Vai dizer para quem? Para o diabo. Tu também está fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Já foi derrubada na cova a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Está vendo? Aqui está falando do diabo. Que a palavra de Deus fala como que o diabo foi criado, o que ele tinha. Ele tinha alaúdes sobre, né, ele. E no 12, no 11, no 12, para nós entender o que nós estamos lendo acima, olha aqui, ó, o 12 fala bem claro. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Está vendo? Então tudo isso que acontece, diabo debilitando as nações, mas permissão de Deus, deixo bem claro isso, né? E aí o que o diabo pensava? Versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo queria o lugar de Deus. Agora, veja aqui, versículo 15, que completa o versículo lá de Apocalipse, quando ele foi lançado no abismo, né? Contudo serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. E aí vai ter pessoas lá que vão ver ele. Os que te virem te contemplarão e, ponderando, dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava voltar soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Quanto a ti, porém, é lançado da tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como o cadáver pisado. E aí a palavra de Deus foi falando aqui que o inferno falou: mas você está aqui também? Então, meus amigos, meus irmãos, no livro de Ezequiel fala também dos reis, quando os travavam a guerra, e eles morreram, e eles conversaram lá quando eles viam por quem eles foram derrotados. Depois de alguns anos, né, que eles foram derrotados, foram mortos pelaquela pessoa, depois passou um ano e encontrou ele lá no inferno também. E aí houve um diálogo. Então, esse texto aqui está falando sobre a prisão de Satanás e a recepção que ele vai ter lá no abismo, no mais profundo abismo, que nós chamamos de Sheol, ou inferno, ou Gehenna, né, que é uma coisa só. E lá ele vai estar preso por 1000 anos. E só que lá não é o estágio final. O estágio final é o lago de fogo e de enxofre, né? Vocês lembram que quando Jesus teve um encontro com o endemoniado, os demônios disseram para ele assim: olha, vieste atormentar-nos antes do tempo? Lembra que falaram? Porque ele sabia que os demônios e o diabo vai ser aprisionado, né? Nos 1000 anos, a terra vai ter uma paz de 1000 anos com o reinado do Messias Jesus Cristo, o qual nós vamos participar. Já fiz um vídeo dizendo sobre isso, né? Mas nesse texto aqui tem outros textos também que falam a recepção que o diabo vai ter, né? As pessoas lá do inferno, os governantes da terra, admirados como que ele todo poderoso foi lá para o abismo também, né? E quem estiver lá, se você morrer e for para lá, com certeza você vai ver essa cena. Você morrer antes do milênio, você vai ver essa cena também e provavelmente você vai ponderar no teu pensamento lá. Vai ver, era esse que me prejudicou, esse que fez isso, era esse que eu seguia na terra. Vai ser dessa forma. Então fica aqui essa reflexão. Quando você for ler a palavra de Deus, você tem que buscar orientação a Deus. Daquele momento, aquele versículo está falando o quê? Mundo físico ou mundo espiritual? Porque ela mescla. Mas a palavra de Deus mesmo fala, porque aqui no caso, né? Aqui no caso falou que era quem era que estava sendo mandado para o abismo, né? Que era o filho da alva, e que ele queria ser igual a Deus. Então é o próprio diabo. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.